Olá! Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em João 5, que ele diz sobre a cura de um paralítico de Betesda, e ele estava esperando alguém para ajudar ele na situação que ele vivia ali. Tem coisas que não é terceiros que vai nos ajudar, é a nossa fé. E não depende do outro, mas depende de nós mesmos. Tem situações, essa situação que este homem ficou 38 anos paralítico, esperando alguém que o ajudasse. Tem coisas, situações na nossa vida que nós temos que tomar uma posição, não esperar por terceiros. Aqui ele diz assim: a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque que agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água agita, me coloque no tanque. Mas então, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àqueles que tinham sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama? Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora o curado não sabia que era, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Aqui sempre vai ter um que se levanta quando você é curado, te acusando, te apontando o dedo. Aqui os fariseus, eles sempre se juntam para acusar, para difamar aquele que já é curado, porque eles não suportam aquele que usa a fé. Como ele diz assim: aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Sempre vai ter o fariseu para contradizer o milagre que Deus faz na sua vida. Você é curado, é sarado, e sempre vai ter aquele para te apontar o dedo, para te acusar de muitas das vezes das coisas que já passou e você já foi curada, sarada. Sempre vai ter o fariseu, o fofoqueiro, o invejoso, o maldizente, o murmurador, para acusar, para difamar aquele que já foi curado, muitas das vezes da opressão que vivia ali paralítico, não somente no corpo, mas tem aqueles que é paralítico emocionais, que vive
com um prisioneiro mental te acusando na mente. Existem vários tipos de prisões, não somente física, mas espirituais, emocionais. Existe aquela opressão de pessoas que te oprimem, situações. Tudo isso é uma prisão. E quando você é liberto desta prisão, sempre vai ter um fariseu para acusar, difamar, caluniar. E é você continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque assim sucedeu com Jesus, vai suceder com aqueles que buscam seguir ele do mesmo jeito. Porque ele foi perseguido. E ele diz que aqueles que o busca, o segue, vai ser também. E aqui o fariseu já veio falar que era sábado, veio com acusações. E é você continuar. Aqui ele diz, porque Jesus era a própria graça em pessoa e mandou aquele homem se levantar da cama, porque ali já não estava mais na lei, tinha que levar o homem para que ele fosse curado, ele tinha que crer primeiramente, e ele creu quando Jesus falou, pega sua cama e anda. Antes tínhamos que fazer no Antigo Testamento, fazer. Hoje estamos na graça, temos que crer. Ali a graça estava pessoalmente diante daquele homem que era paralítico. Ele tinha que crer quando Jesus falou, levanta, pega sua cama e anda. E ele creu. Crer e verá a glória de Deus. É crer. A graça de Deus está disponível para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Continuando aqui, então Judeu, aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Os fariseus são sempre assim. Eles te acusam, te difamam, calúnia. É você continuar, porque Jesus disse a Isaías, toda ferramenta forjada contra ti não vai prosperar. E toda língua levantada em juízo, tu a condenarás. Essa herança do servo do Senhor. E ele continuou dizendo aqui em Efésios, ele diz para que nós nos despertar, que a luz já resplandeceu, essa luz é Jesus Cristo. Em Efésios 5:14 fala sobre isso. Que diz assim, Efésios 5, no versículo 14, diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Porquanto vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, nem que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando em voz de salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo, e nós
nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui ele está falando para que nós nos despertamos, porque Cristo nos esclarecerá aquilo que está em escuridão, aquilo que não enxergamos, e continua a dizer que para que nós remir o tempo, fazer do nosso tempo valoroso, fazer do nosso tempo, não perder tempo com contenda, com palavras que não vai acrescentar nada na nossa vida, com fofoca, com engano. Aqui é nós fazer do nosso tempo valoroso, remir o tempo. Aqui continua a dizer em Jeremias, Jeremias 9, no versículo 23, ele fala aqui sobre nós não nos gloriarmos da sabedoria. Jeremias 9, no 23, fala para que nós gloriarmos em Jesus Cristo. Jeremias 9, que começa no 23, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso. Aqui Jeremias ele está falando para não se gloriar o sábio na sua sabedoria, e nem o rico na sua riqueza, mas gloriar em conhecer a Jesus Cristo, porque ele se agrada disso. E como está escrito também em Eclesiastes 1, no versículo 8, que diz que os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Assim é aquele que é fofoqueiro, ele nunca se farta. E em Eclesiastes continua a dizer, Eclesiastes 1, versículo 13, que começa: e apliquei o meu coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Aqui é Salomão dizendo, e ele descobriu que tudo isso é enfadonha, essa ocupação que Deus nos deu. E ele continuou a falar: falei no meu coração, dizendo, eis que me engrandeci. E ele se engrandeceu. Porém, depois de tudo isso, ele diz que tudo é enfadonha, tudo é enfado. Essa ocupação que Deus o deu. E ele diz, eis que me engrandeci, porque na muita sabedoria há muito enfado, e que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Então aqui o escritor de Eclesiastes, ele diz que a maior glória do homem é conhecer Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele disse isso. Deixou toda a sua informação intelectual para seguir a Cristo. E no final ele disse, sua graça me basta. E o Senhor aqui em Jeremias continua a dizer que o Senhor que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, assim diz o Senhor.
E o que recebe o Espírito Santo, Jesus é a porta, essa pessoa se torna a pessoa mais rica, porque o apóstolo Paulo, ele disse, sua graça me basta, gloria em mim conhecer. Jesus disse, e em mim entender, e eu sou o que sou na sua necessidade presente, em provedor, juiz, advogado, médico dos médicos, Salvador eterno, Pai da eternidade. Então, é gloriar em conhecer Jesus Cristo, porque aqui diz que o escritor de Eclesiastes, ele diz, tudo é enfadonha, enfado, tudo é vaidade. Eu vou falar de sonhos, que Deus nos fala através de sonho, porém você tem que orar a Deus para que Ele possa te esclarecer melhor, porque cada sonho é subjetivo e pessoal. É você discernir o contexto do seu sonho. Quando você sonha com um buraco, com uma porta, e você está em cima dessa porta, geralmente está relacionada a desejos, a desafios e oportunidade de transição na sua vida. Porém, é você discernir o contexto do seu sonho. Porque o buraco em si pode simbolizar áreas de sua vida onde você sente que há uma falta ou um vazio, enquanto a porta pode representar uma oportunidade de mudança ou uma nova direção. A posição em que a posição em cima da porta pode indicar que você está em uma posição de controle ou preste a enfrentar uma nova fase, porque o buraco pode representar desafios e obstáculos, dificuldade ou problemas que você está enfrentando ou que precisa superar, porque a porta pode significar oportunidades e escolhas ou decisões importantes que você precisa tomar. Porque o buraco é a porta, uma combinação de uma fase de transição na sua vida, onde você está deixando para trás algo antigo e se abrindo para o novo, sentimento de instabilidade. A posição em cima da porta pode ou incerteza em relação ao futuro, ou controle e decisão. Estar em cima da porta sugere você que tenha a capacidade de controlar a situação, escolha o caminho a seguir. É você discernir o contexto do seu sonho, porque pode também refletir e você refletir sobre os desafios que você está enfrentando e as oportunidades que estão surgindo em sua vida. Pergunte se você está preparado para enfrentar o desconhecido e se está pronto para fazer escolhas que podem mudar a sua vida. Porque é importante você orar a Deus para que você tenha uma melhor interpretação. Eu vou orar, fazer uma oração para os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, abençoa Jesus Cristo, a sua igreja, nos ajude a olhar para ti, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, porque o Senhor diz para que nós nos gloriar em te entender, em conhecer a ti, porque tudo passa, mas suas palavras vai permanecer. Porque sem ti nada podemos fazer. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. Senhor, nos ajude a olhar para ti, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. Abençoa sua igreja, nos dê visão daquilo que devemos
ali fazer em prol do seu desígnio na nossa vida, ó Pai. Senhor, nos ajude a olhar para Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. Meu Deus, o Senhor diz que toda ferramenta forjada contra Ti não vai prosperar e toda língua levantada em juízo Tu a condenarás. Essa é a herança do servo do Senhor. Senhor, o Senhor diz na Sua palavra, longe de colocarmos a planta do nosso pé nenhum principado, potestade do inferno, tem poder e autoridade sobre aquilo que o Senhor já tem posto nas nossas mãos. Eu anulo e repreendo toda ação das trevas, todo espírito opressor. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à direita, porém nós não seremos atingidos. E todo espírito opressor do inferno, do macumbeiro, todo espírito das trevas de engano está anulado e repreendido em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor já nos deu a vitória. Todo câncer, todas as maldições do inferno, palavras de maldições enviadas, eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Aquele que ora sem o seu conhecimento, sem o seu desígnio na vida do outro, eu anulo e repreendo em nome de Jesus todo espírito do macumbeiro, toda ação das trevas, porfiar, rebelião, eu como o pecado de feitiçaria, toda ação das trevas eu anulo e repreendo em nome de Jesus. Sai todas as maldições do inferno enviadas em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa as nações, abençoa aquilo que o Senhor já tem posto nas nossas mãos, que haja paz, que haja prosperidade em Israel, que eu te peço, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já nos deu a vitória, o Pai. Amém.